O médico legista mais respeitado de Belo Horizonte estava prestes a realizar mais uma autópsia de rotina quando descobriu que estava olhando para o rosto do irmão que procurava há 23 anos. Dr. Gabriel Santos Oliveira ajustou os óculos e respirou fundo antes de puxar o lençol que cobria o corpo sobre a mesa de aço inoxidável. Era uma terça-feira cinzenta de julho, com aquela garoa persistente que transformava a capital mineira numa cidade de contornos desfocados e melancolia urbana. O Instituto Médico Legal funcionava em ritmo normal, mais um dia entre centenas de outros em que Gabriel desvendava os mistérios finais da existência humana, traduzindo em laudos técnicos as histórias interrompidas que chegavam até sua mesa. Aos 45 anos, Gabriel havia se tornado uma máquina de precisão científica, capaz de examinar os detalhes mais perturbadores da morte com a frieza necessária para servir à justiça. 20 anos de carreira o haviam ensinado que cada corpo contava uma história, e sua missão era decifrar essas narrativas silenciosas com a objetividade implacável que a lei exigia. Seus colegas o respeitavam pela competência técnica, mas também pela capacidade rara de manter a humanidade intacta mesmo após décadas lidando com os aspectos mais sombrios da condição humana. A rotina daquela manhã não diferia de qualquer outra. Café amargo às 6 da manhã no apartamento silencioso em Savassi, chegada pontual ao IML às 7h30, revisão dos casos pendentes, preparação meticulosa dos instrumentos. O corpo que aguardava sua atenção havia sido encontrado no Rio das Velhas, próximo a Sabará, sem documentos de identificação. Homem jovem, aparentemente entre 25 e 30 anos, sinais de permanência prolongada na água, causa mortes ainda indeterminada. Apenas mais um dos muitos casos de identidade desconhecida que chegavam regularmente ao Instituto. Gabriel vestiu as luvas de látex com o automatismo de quem repetir o gesto milhares de vezes, verificou se os equipamentos de segurança estavam adequadamente posicionados e se aproximou da mesa. O ar-condicionado murmurava discretamente, mantendo a temperatura controlada necessária para preservar os tecidos, enquanto as luzes cirúrgicas criavam um ambiente de claridade cirúrgica que não permitia sombras ou hesitações. Mas quando seus dedos tocaram a borda do lençol branco, algo indefinível fez seu coração acelerar. Não era premonição, Gabriel não acreditava em superstições, mas uma inquietação estranha que percorreu sua espinha como um aviso silencioso de que aquele não seria um dia comum. A sensação era tão incomum que ele parou por um momento, observando suas próprias mãos tremerem quase imperceptivelmente. Puxou o lençol com um movimento controlado de sempre, revelando primeiro o tronco, depois o pescoço, e finalmente o rosto do jovem morto. O que viu o fez recuar instintivamente, como se houvesse levado um soco no estômago. O ar pareceu escassear em seus pulmões, e por um momento aterrorizante, o médico legista experiente se transformou novamente no menino de 8 anos que havia perdido o irmão mais novo numa tarde trágica de dezembro. O rosto na mesa, apesar das alterações causadas pela água e pelo tempo, carregava traços inconfundíveis que Gabriel conhecia melhor que os próprios. O formato específico da sobrancelha esquerda, a pequena marca de nascença no queixo, a curvatura característica do nariz que era herança genética da família Santos. Era impossível, mas era real. Depois de 23 anos de buscas infrutíferas, policiais desinteressados e esperanças progressivamente destruídas, o irmão que desaparecera aos 7 anos estava ali, sobre sua mesa de trabalho. Se essa história está te tocando, deixa um like. Gabriel Santos Oliveira cresceu numa família simples do bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte, onde seu pai trabalhava como mecânico numa oficina pequena e sua mãe costurava roupas em casa para complementar a renda familiar. A casa de 3 cômodos abrigava 5 pessoas, os pais, Gabriel, sua irmã mais velha Conceição, e o caçula Miguel, um menino risonho de cabelos crespos encaracolados que seguia Gabriel por toda parte como uma sombra carinhosa. Miguel era 3 anos mais novo que Gabriel,
mas a diferença de idade nunca havia sido um obstáculo para a amizade profunda entre os irmãos. Enquanto outras crianças da idade de Gabriel consideravam irritante ter que cuidar de irmãos menores, ele sentia uma responsabilidade natural e amorosa por Miguel. Ensinava-lhe a jogar futebol no quintal minúsculo, ajudava com as lições da escola primária, e inventava histórias fantásticas nas noites em que dividiam o mesmo quarto e a mesma cama de solteiro. Gabriel sempre soube que seria médico. Desde pequeno, demonstrava uma curiosidade insaciável pelos mecanismos do corpo humano, colecionava enciclopédias médicas usadas que comprava no sebo da rua Carijós, e sonhava em ter recursos para curar as doenças que afligiam os vizinhos pobres do bairro. Miguel, por sua vez, sonhava em ser igual ao Gabriel, médico também, mas especializado em consertar crianças que ficavam tristes, como dizia com a sabedoria inocente dos 7 anos. A tragédia aconteceu numa terça-feira de dezembro de 1999. Gabriel, então com 15 anos, havia conseguido um emprego temporário numa loja de materiais de construção para ajudar a família a comprar os presentes de Natal. Miguel deveria ter ficado em casa com a mãe, mas numa decisão que assombraria Gabriel pelo resto da vida, pediu para acompanhar o irmão mais velho até o centro da cidade, prometendo ser boazinho e não atrapalhar o trabalho. Por volta das 3 da tarde, durante o intervalo para o lanche, Gabriel perdeu Miguel de vista por apenas 5 minutos enquanto comprava um sanduíche numa lanchonete próxima. Quando retornou ao local onde havia deixado o irmão esperando, uma praça pequena em frente à loja, Miguel havia desaparecido. A princípio, Gabriel pensou que fosse apenas uma brincadeira, que Miguel estivesse se escondendo atrás de alguma árvore ou banco. Mas depois de uma hora de busca desesperada, a brincadeira se transformou em pesadelo. A polícia foi acionada, mas tratou o caso com a displicência típica reservada a famílias pobres. Criança some e aparece, disse o investigador responsável, mal olhando para a foto que a mãe de Miguel trouxera com as mãos tremendo. Não houve operação de busca organizada, não houve mobilização de recursos, não houve interesse real em encontrar um menino negro de família pobre que havia desaparecido no centro de uma cidade grande. Durante meses, Gabriel abandonou os estudos para procurar Miguel em cada esquina, cada praça, cada lugar onde crianças perdidas poderiam estar. Colou cartazes em postes, visitou hospitais, conversou com moradores de rua, seguiu cada pista, por mais improvável que fosse. Sua mãe desenvolveu uma depressão profunda que a mantinha de cama durante dias inteiros, enquanto seu pai se refugiou no trabalho e no álcool para escapar da dor insuportável. A família nunca se recuperou completamente da perda. Conceição se casou cedo e mudou para outro estado, incapaz de suportar a atmosfera de luto permanente que se instalara na casa. Os pais se separaram 5 anos depois, cada um carregando um tipo diferente de culpa e desespero. Gabriel, por sua vez, canalizou toda a sua dor para os estudos, determinado a se tornar médico para, de alguma forma, salvar outras vidas já que não conseguirá proteger a que mais amava. Especializou-se em medicina legal com uma motivação que seus colegas nunca compreenderam completamente, a esperança secreta de que, um dia, sua profissão o ajudaria a descobrir o que realmente havia acontecido com Miguel. Durante 23 anos, cada corpo não identificado que chegava ao ML era examinado com a esperança silenciosa e agonizante de encontrar respostas sobre o irmão desaparecido. Agora, aos 45 anos, solteiro e dedicando toda a sua existência ao trabalho, Gabriel vivia numa rotina controlada que mantinha a dor em níveis suportáveis. Mas nunca havia conseguido esquecer completamente o rosto do menino de 7 anos que confiara nele para protegê-lo do mundo. O mundo de Gabriel desabou em câmera lenta. Primeiro veio a negação, uma voz racional em sua mente insistindo que era apenas semelhança, que décadas examinando mortos haviam criado uma paranoia compreensível,
que a mente humana tinha tendência a encontrar padrões familiares mesmo onde eles não existiam. Mas quando seus olhos treinados começaram a catalogar sistematicamente cada detalhe do rosto sobre a mesa, a negação se transformou em algo muito mais aterrorizante, certeza absoluta. A marca de nascença no queixo tinha exatamente o formato de uma pequena lua crescente que Gabriel costumava beijar quando Miguel era bebê. A cicatriz quase imperceptível na sobrancelha esquerda, resultado de uma queda de bicicleta aos 6 anos, estava exatamente onde deveria estar. O formato da orelha direita, ligeiramente diferente da esquerda devido a um problema congênito menor, correspondia perfeitamente às suas memórias mais íntimas da infância compartilhada. Gabriel afastou-se da mesa com passos cambaleantes, removendo as luvas com movimentos mecânicos enquanto tentava processar a impossibilidade do que estava vendo. 23 anos. Miguel teria agora 30 anos, não os 25-30 que sua estimativa inicial havia sugerido. A permanência prolongada na água havia envelhecido artificialmente os tecidos, mas ainda assim era ele. Era definitivamente ele. As pernas de Gabriel fraquejaram, forçando-o a se apoiar na bancada lateral onde ficavam organizados seus instrumentos de trabalho. O coração batia de forma tão irregular que por um momento temeu estar sofrendo um infarto. Suas mãos tremiam violentamente, as mesmas mãos que haviam permanecido firmes durante milhares de autópsias, mesmo nos casos mais perturbadores, agora não conseguiam segurar sequer um copo de água. Por 15 minutos intermináveis, Gabriel permaneceu imóvel, observando o corpo de longe como se fosse uma miragem que pudesse desaparecer se ele piscasse. A mente treinada de médico legista travava uma batalha feroz contra o coração destroçado do irmão mais velho. Precisava seguir os protocolos, realizar os exames necessários, coletar as evidências que determinariam oficialmente a identidade e a causa da morte. Mas como poderia dissecar metodicamente o corpo da pessoa que mais amara na vida? O telefone do laboratório tocou 3 vezes antes que Gabriel conseguisse atender. Era Dr. Henrique, o diretor do IML, perguntando sobre o progresso do caso. Gabriel ouviu sua própria voz responder com uma normalidade assustadora que não condizia com o caos emocional que devastava seu interior. Ainda em andamento, doutor. Preciso de mais algumas horas para conclusões definitivas. Depois de desligar, Gabriel se aproximou novamente da mesa, desta vez como irmão, não como legista. Observou o rosto que conhecera apenas como criança, tentando imaginar como Miguel havia crescido, que vida havia levado durante todos aqueles anos perdidos. A pele mostrava sinais de vida dura, pequenas cicatrizes que contavam histórias de sobrevivência, marcas que sugeriam trabalho manual, uma tatuagem desbotada no peito que dizia Família Santos em letras góticas. A descoberta da tatuagem foi como receber uma segunda confirmação do impossível. Gabriel sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, as primeiras lágrimas que derramava desde a infância. Miguel havia mantido o sobrenome da família, havia mantido viva a conexão com suas origens mesmo após décadas de separação. Isso significava que ele se lembrava, que nunca havia esquecido completamente de onde vinha. Mas também significava algo ainda mais devastador: Miguel havia estado vivo durante todos aqueles anos. Enquanto Gabriel se torturava com culpa e se especializava numa carreira motivada pela esperança desesperadora de encontrá-lo, Miguel estava em algum lugar, crescendo, vivendo, talvez até mesmo procurando pela família que também o procurava. Quantas oportunidades de reencontro haviam sido perdidas? Quantas vezes haviam estado na mesma cidade, respirando o mesmo ar, sem saber da proximidade um do outro? Gabriel precisou sair do laboratório por alguns minutos, fingindo uma pausa técnica. No corredor, apoiou-se contra a parede e tentou organizar os pensamentos numa sequência lógica.
Precisava confirmar a identidade através de métodos científicos, exame de DNA, comparação com registros dentários se existissem, análise de características físicas documentáveis. Precisava determinar a causa da morte e as circunstâncias que levaram Miguel até o Rio das Velhas. Precisava notificar a família, ou o que restava dela. Mas antes de tudo isso, precisava encontrar forças para realizar a autópsia mais importante e dolorosa de sua carreira, desvendar os últimos segredos da vida do irmão que havia perdido 2 vezes, primeiro no desaparecimento, agora na morte. Nas horas seguintes, Gabriel descobriu que realizar uma autópsia no próprio irmão era como tentar operar o próprio coração enquanto ele ainda batia. Cada incisão necessária para determinar a causa da morte parecia violar não apenas o corpo de Miguel, mas décadas de amor fraternal e luto não resolvido. Suas mãos treinadas, acostumadas à precisão cirúrgica, tremiam de tal forma que ele precisava parar a cada poucos minutos para recuperar o controle. Os primeiros exames revelaram informações que tornavam o mistério ainda mais perturbador. Miguel não havia morrido por afogamento, como a descoberta no rio inicialmente sugeria. Os pulmões não continham água suficiente para indicar morte por submersão, e havia sinais claros de que o corpo fora colocado na água após o óbito. A verdadeira causa da morte estava escrita em evidências muito mais sinistras: hematoma subdural severo, fraturas múltiplas no crânio, lesões defensivas nas mãos e antebraços. Miguel havia sido brutalmente espancado até a morte. A descoberta atingiu Gabriel como uma avalanche de horror e revolta. Durante todos aqueles anos em que imaginara as possibilidades mais diversas para o destino do irmão, sequestro, adoção ilegal, fuga voluntária, acidente, nunca havia considerado que Miguel pudesse ter vivido apenas para morrer de forma tão violenta. As lesões indicavam uma agressão prolongada, sugerindo que ele havia lutado desesperadamente pela vida antes de sucumbir aos ferimentos. Gabriel coletou amostras para o exame de DNA, mas sabia que era apenas formalidade. Não precisava de confirmação científica para reconhecer o irmão que carregara nas costas, cujos machucados havia cuidado, cuja risada ainda ecoava em suas memórias mais preciosas. Cada marca, cada cicatriz, cada detalhe anatômico correspondia exatamente às suas lembranças de infância. Mas as complicações se intensificaram quando Gabriel tentou rastrear os últimos dias de vida de Miguel. Os registros policiais indicavam que o corpo havia sido encontrado por pescadores cerca de 48 horas antes de chegar ao IML. O local da descoberta, uma curva isolada do Rio das Velhas, ficava a aproximadamente 40 quilômetros de Belo Horizonte, numa região conhecida por atividades criminosas e tráfico de drogas. A roupa que Miguel vestia quando foi encontrado, jeans desgastado, camiseta simples, tênis surrado, não oferecia pistas significativas sobre sua identidade ou origem. Não havia carteira, documentos, celular ou qualquer objeto pessoal que pudesse indicar onde havia morado ou trabalhado nos últimos anos. Era como se Miguel tivesse existido numa zona sombria da sociedade, invisível aos registros oficiais. Gabriel ligou discretamente para contatos na Polícia Civil, tentando obter informações sobre casos recentes de homicídio ou desaparecimento que pudessem estar conectados. Descobriu que havia 3 outros corpos encontrados na mesma região nos últimos 2 meses, todos homens jovens, todos vítimas de violência extrema, todos sem identificação. Um padrão estava emergindo, sugerindo que Miguel havia se tornado vítima de algo muito maior e mais perigoso que um crime isolado. A pressão psicológica se intensificou quando o Dr. Henrique apareceu no laboratório no final da tarde, perguntando sobre o progresso incomumente lento no caso. Gabriel precisou inventar explicações técnicas sobre a complexidade das lesões e a necessidade de exames complementares, mas percebia que sua agitação não estava passando despercebida.
Colegas que o conheciam há anos notavam que algo estava profundamente errado com o legista sempre imperturbável. À medida que a noite se aproximava, Gabriel enfrentava um dilema ético aterrorizante. Como médico legista, tinha a obrigação legal de reportar suas descobertas de forma imparcial e profissional. Mas como irmão, sentia uma necessidade desesperadora de conduzir sua própria investigação, de descobrir quem havia tirado a vida de Miguel e por quê. O sistema oficial, o mesmo que havia falhado miseravelmente em encontrar Miguel quando criança, poderia novamente falhar em fazer justiça. Gabriel sabia que estava chegando a um ponto de não retorno. Nas próximas horas, teria que decidir se seguiria os protocolos institucionais ou se assumiria riscos pessoais e profissionais enormes para buscar a verdade sobre os últimos dias de vida do irmão que havia procurado durante 23 anos, apenas para perdê-lo definitivamente de forma tão brutal e misteriosa. A madrugada encontrou Gabriel sozinho no IML, violando todos os protocolos de segurança e ética profissional ao permanecer com o corpo de Miguel após o horário regulamentar. Havia mentido para o segurança noturno sobre a necessidade de completar exames urgentes, mas na realidade não conseguia se afastar do irmão que acabará de reencontrar. A ideia de deixar Miguel sozinho naquele ambiente frio e impessoal, mesmo que por algumas horas, lhe parecia uma traição insuportável. Sentado numa cadeira ao lado da mesa onde repousava o corpo, Gabriel finalmente permitiu que a dor contida durante décadas explodisse em toda a sua intensidade. As lágrimas vinham em ondas devastadoras, acompanhadas de uma culpa que ameaçava destruir sua sanidade. Se tivesse sido mais cuidadoso naquela tarde de dezembro de 1999, se não tivesse perdido Miguel de vista nem por 5 minutos, se tivesse insistido para que o menino ficasse em casa, Miguel estaria vivo. Teria uma família, filhos talvez, uma vida plena que fora brutalmente interrompida por razões que Gabriel ainda não compreendia. Durante a vigília solitária, Gabriel conversou com Miguel como se ele pudesse ouvir. Contou sobre a família que se desintegrou após seu desaparecimento, sobre a mãe que morrera 5 anos antes sem nunca superar a perda, sobre o pai que havia desenvolvido alcoolismo crônico e também falecera precocemente. Falou sobre Conceição, que agora morava no Canadá e havia construído uma nova vida longe das memórias dolorosas. Explicou como havia se tornado médico legista, movido pela esperança impossível de um dia encontrá-lo. Eu nunca parei de procurar você, Miguelzinho, sussurrou Gabriel, usando o apelido carinhoso da infância. Nem um só dia em 23 anos. Cada corpo que chegava aqui, eu sempre esperava e temia que fosse você. Mas à medida que as horas passavam, a dor se transformava em algo mais perigoso, uma sede de vingança que Gabriel nunca havia experimentado. Quem havia feito aquilo com Miguel? Por que um homem que carregava tatuada a palavra família no peito havia sido espancado até a morte e jogado no rio como lixo descartável? As lesões indicavam não apenas violência, mas crueldade deliberada. Alguém havia se empenhado em causar sofrimento máximo antes de matar. Gabriel tomou uma decisão que sabia ser completamente racional, mas emocionalmente inevitável. Conduziria sua própria investigação paralela. Usaria todos os recursos do IML disponíveis, todos os contatos na polícia, toda a sua experiência em análise forense para descobrir a verdade sobre os últimos dias de vida de Miguel. Não importavam as consequências profissionais ou pessoais. Às 5 da manhã, começou a fotografar sistematicamente cada marca no corpo de Miguel, cada lesão, cada detalhe que pudesse fornecer pistas sobre seus agressores. Coletou amostras adicionais de pele sob as unhas, procurando vestígios de DNA dos assassinos. Examinou minuciosamente a roupa, procurando fibras ou partículas que pudessem indicar onde Miguel havia estado antes de morrer. Foi então que fez uma descoberta que mudou tudo, escondido no bolso interno da jaqueta de Miguel,
quase imperceptível devido ao estado de decomposição do tecido, havia um pequeno pedaço de papel com um endereço rabiscado. A escrita estava quase ilegível devido à água, mas Gabriel conseguiu decifrar o suficiente para identificar uma rua na região metropolitana de Belo Horizonte. O endereço representava a primeira pista concreta sobre a vida de Miguel nos últimos anos. Mas também representava uma escolha definitiva. Gabriel poderia entregar a informação às autoridades competentes e aguardar que a investigação oficial seguisse seu curso lento e frequentemente ineficaz. Ou poderia assumir riscos enormes e investigar pessoalmente o que aquele endereço poderia revelar. Olhando para o rosto sereno de Miguel sob a luz fria do laboratório, Gabriel soube que não havia realmente escolha. Havia falhado em proteger o irmão quando criança, mas não falharia em buscar justiça por sua morte. Mesmo que isso custasse sua carreira, sua segurança, ou até mesmo sua própria vida, descobriria quem havia tirado Miguel do mundo e faria com que pagassem por isso. A manhã estava nascendo quando Gabriel finalmente cobriu o corpo do irmão e se preparou para uma jornada que sabia poder não ter volta. Gabriel saiu do IML às 7 da manhã com o aspecto de um homem que havia envelhecido uma década em uma noite. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, as mãos ainda tremiam ligeiramente, e uma determinação perigosa havia substituído a dor paralisante das primeiras horas. Ligou para o Dr. Henrique inventando uma desculpa médica sobre mal-estar súbito, garantindo pelo menos um dia livre para seguir a pista que descobrira no bolso de Miguel. O endereço rabiscado no papel úmido levou até Vila Industrial, um bairro periférico conhecido pelos altos índices de violência e pela presença marcante do tráfico de drogas. A casa indicada era uma construção simples de 2 andares, com pintura descascada e grades nas janelas, perdida numa rua sem calçamento onde crianças brincavam entre carros abandonados e lixo acumulado. Gabriel estacionou a uma distância segura e observou o movimento ao redor da residência. Homens jovens entravam e saíam constantemente, alguns em motocicletas, outros a pé, numa rotatividade que sugeria atividade comercial ilícita. Não havia dúvidas de que se tratava de um ponto de distribuição de entorpecentes, e a presença de um homem claramente de classe média numa área como aquela chamaria atenção indesejada rapidamente. Decidiu abordar uma senhora idosa que varria a calçada de uma casa vizinha. Fingindo ser assistente social, perguntou sobre Miguel, descrevendo fisicamente sem mencionar que estava morto. A reação da mulher foi imediata e reveladora. Esse menino. Miguel Santos, né? Coitado. Era gente boa, trabalhava numa oficina perto daqui. Mas se meteu com gente errada. As informações obtidas da vizinha pintaram um quadro devastador dos últimos anos de vida de Miguel. Ele havia chegado ao bairro cerca de 2 anos antes, procurando emprego e moradia barata. Trabalhava honestamente como mecânico, mantinha-se afastado das atividades criminosas da região, mas havia se envolvido romanticamente com Jéssica, uma jovem de 22 anos que tinha ligações familiares com um dos traficantes locais mais violentos. O namorado dela não gostou nada da história, explicou a senhora, olhando nervosamente ao redor antes de continuar. Marcão é ciumento que nem doido, e Miguel não sabia em que furada tinha se metido. A menina não contou para ele sobre o ex. Gabriel sentiu o estômago revirar ao compreender a provável sequência de eventos. Miguel, finalmente tentando reconstruir sua vida, havia se apaixonado pela pessoa errada no lugar errado. Sua honestidade e ingenuidade, características que Gabriel lembrava da infância, haviam se tornado fatais num ambiente onde sobreviver exigia conhecer e respeitar hierarquias criminosas invisíveis. A investigação improvisada se complicou drasticamente quando Gabriel tentou localizar Jéssica. Os vizinhos sussurravam que ela havia desaparecido na mesma época de Miguel, e alguns insinuavam que também poderia estar morta.
A casa que supostamente abrigava o tal Marcão estava constantemente vigiada por sentinelas armados, tornando qualquer aproximação direta um suicídio. Retornando ao IML no final da tarde, Gabriel precisou fingir normalidade enquanto processava internamente as informações devastadoras que havia coletado. Miguel havia sido assassinado por ciúme, vítima de um mundo violento no qual tentará apenas encontrar amor e estabilidade. Mais cruciante ainda era a realização de que seu irmão havia mantido esperança de reconstruir laços familiares. A tatuagem de Família Santos provava que Miguel jamais havia esquecido suas origens. Dr. Henrique o encontrou terminando a papelada oficial do caso. Gabriel, você parece péssimo. Tem certeza de que está bem para trabalhar? Só uma gripe, mentiu Gabriel, evitando o contato visual. Já estou me recuperando. Mas internamente, Gabriel sabia que estava longe de se recuperar. Descobrir a verdade sobre a morte de Miguel havia apenas intensificado sua necessidade de justiça. O sistema oficial investigaria o caso com a mesma displicência burocrática de sempre. Um jovem pobre morto numa área de conflito não seria prioridade para ninguém. Se Gabriel quisesse que os assassinos pagassem pelo que fizeram, teria que agir por conta própria. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Gabriel tomou a decisão mais perigosa de sua vida: infiltrar-se no mundo do crime organizado local para identificar e confrontar os responsáveis pela morte de Miguel, independentemente das consequências para sua própria segurança. Durante 3 semanas, Gabriel conduziu uma investigação clandestina que o transformou numa versão sombria de si mesmo. Usando sua posição no IML, teve acesso a informações privilegiadas sobre outros casos de violência na região, estabelecendo conexões que a Polícia Civil havia ignorado ou simplesmente não tivera competência para identificar. O padrão era claro: Marcão, cujo nome real era Marcos Vinícius Silva, comandava um esquema de tráfico que eliminava sistematicamente qualquer ameaça à sua autoridade territorial, incluindo rivais amorosos. Gabriel descobriu que Miguel não havia sido a primeira vítima de Marcão. Nos últimos 2 anos, pelo menos 5 homens jovens haviam desaparecido ou sido encontrados mortos na mesma região, todos com histórias similares: envolvimento com mulheres ligadas ao traficante, seguido de espancamento brutal e morte. O Rio das Velhas se tornará um cemitério aquático conveniente para um psicopata que usava o tráfico como pretexto para satisfazer impulsos homicidas. A revelação mais devastadora veio quando Gabriel finalmente conseguiu rastrear Jéssica. Ela não estava morta, como os vizinhos especulavam, mas internada num hospital psiquiátrico em Contagem, completamente destroçada psicologicamente após ser forçada a assistir ao assassinato de Miguel. Através de contatos médicos, Gabriel conseguiu uma conversa com ela, uma jovem de olhos grandes e assombrados que falava em sussurros entrecortados sobre a noite que havia mudado tudo. Miguel era diferente dos outros, contou Jéssica, suas mãos tremendo enquanto segurava um copo de água. Ele me tratava como gente, sabe? Não como propriedade. Falava sobre a família que tinha perdido, sobre como queria refazer a vida direito. Marcão descobriu nosso relacionamento e ficou louco de raiva. A descrição do assassinato foi ainda mais brutal que Gabriel havia imaginado. Marcão não havia matado Miguel no impulso de raiva, mas havia planejado deliberadamente uma tortura prolongada. Forçou Jéssica a assistir enquanto ele e 2 capangas espancavam Miguel sistematicamente durante horas, quebrando primeiro ossos menores, depois partindo para lesões mais graves, tudo isso enquanto perguntava repetidamente se Miguel ainda achava que podia roubar mulher dos outros. Ele gritava o nome da família dele, sussurrou Jéssica, lágrimas escorrendo por seu rosto. Até o final, ele gritava por Gabriel. Dizia que o irmão Gabriel ia encontrar quem fizesse mal com ele. Marcão riu e disse que nenhum Gabriel ia salvar ele de nada.
A menção ao próprio nome atingiu Gabriel como um tiro no peito. Miguel havia morrido chamando por ele, acreditando até o último momento que o irmão mais velho viria resgatá-lo como sempre fazia na infância. A culpa se transformou numa fúria homicida que Gabriel precisou controlar para não destruir tudo ao seu redor. Jéssica revelou ainda que Marcão havia obrigado ela a limpar o sangue de Miguel antes de jogarem o corpo no rio, como forma adicional de tortura psicológica. Ele disse que se eu contasse para alguém, ia fazer a mesma coisa comigo. E que tinha contatos na polícia, que nunca ia dar em nada. Gabriel descobriu que Marcão estava certo sobre a proteção policial. Através de investigação discreta, identificou pelo menos 2 delegados e 4 investigadores que recebiam propina mensal para ignorar as atividades do traficante. O sistema de justiça estava completamente corrompido na região, garantindo impunidade total para os crimes de Marcão. Foi então que Gabriel tomou a decisão mais extrema de sua vida, fazer justiça com as próprias mãos. Usando seus conhecimentos de medicina legal, começou a planejar metodicamente como eliminar Marcão e seus capangas da forma mais eficiente possível, aproveitando sua posição no IML para encobrir eventuais evidências. Durante 2 semanas, Gabriel estudou a rotina de Marcão, identificou seus pontos vulneráveis, e adquiriu ilegalmente uma arma através de contatos no submundo criminal. Estava preparado para abandonar toda a sua vida anterior, carreira, reputação, futuro, em troca da vingança que Miguel merecia. Mas na noite escolhida para executar seu plano, Gabriel recebeu uma ligação que mudou tudo. Era da Polícia Federal. Uma operação de grande escala estava sendo deflagrada contra a rede de Marcão, baseada em informações de uma investigação nacional sobre lavagem de dinheiro. Marcão e seus principais capangas seriam presos naquela mesma madrugada, acusados de formação de quadrilha, tráfico de drogas, homicídios múltiplos e corrupção de agentes públicos. Gabriel assistiu pela televisão, algumas horas depois, as imagens da prisão de Marcão. O homem que havia torturado e matado Miguel foi arrastado algemado de uma casa luxuosa na região nobre de Belo Horizonte, uma vida dupla que financiava com o sangue de jovens como seu irmão. As provas eram tão robustas que nem mesmo a corrupção local poderia salvá-lo. 3 meses depois, Marcão foi condenado a 127 anos de prisão por 8 homicídios, incluindo o de Miguel. A justiça havia funcionado, mesmo que tardiamente. Gabriel pôde finalmente realizar o funeral que Miguel merecia, reunindo os poucos familiares que restavam e prestando as homenagens que o irmão não receberá em vida. O processo de luto verdadeiro começou apenas após o sepultamento. Gabriel se submeteu à terapia psicológica para processar décadas de culpa, a perda definitiva de Miguel, e a descoberta de que seu irmão havia mantido vivo o amor familiar mesmo em circunstâncias desesperadoras. Gradualmente, a dor se transformou em algo mais construtivo, a determinação de honrar a memória de Miguel através de ações positivas. Gabriel estabeleceu um projeto social em parceria com organizações não governamentais, oferecendo apoio médico e psicológico para famílias de pessoas desaparecidas. Tornou-se especialista em identificação de corpos não reconhecidos, ajudando dezenas de outras famílias a encontrarem o fechamento que ele próprio havia buscado durante 23 anos. 2 anos após a descoberta do corpo de Miguel, Gabriel se casou com Ana, uma psicóloga que conhecera durante as sessões de terapia e que compreendia sua jornada de superação. Juntos, adotaram 2 irmãos órfãos, Miguel, de 7 anos, e Gabriela, de 5, oferecendo a eles a proteção e o amor que Gabriel não conseguirá dar ao próprio irmão. A casa onde viviam em Santa Luzia tinha um jardim especial dedicado à memória de Miguel Santos, com uma pequena placa que dizia, em memória daqueles que partiram cedo demais, mas cujo amor permanece eterno em nossos corações. Era ali que Gabriel conversava com o irmão todas as manhãs,
contando sobre as crianças que agora protegia, sobre a vida que reconstruir a partir da tragédia, e sobre como o amor familiar pode transcender até mesmo a morte. A transformação de Gabriel reverberou profundamente através de toda a estrutura do Instituto Médico Legal de Minas Gerais, criando mudanças sistemáticas que beneficiaram milhares de famílias que enfrentavam o mesmo drama que ele havia vivido por décadas. Sua experiência pessoal o transformou no maior especialista do Estado em identificação de corpos não reconhecidos, desenvolvendo protocolos inovadores que reduziram drasticamente o tempo médio para a identificação de vítimas. Dr. Henrique, inicialmente preocupado com a instabilidade emocional de Gabriel após a descoberta de Miguel, logo percebeu que a tragédia havia, paradoxalmente, tornado seu funcionário mais valioso e ainda mais competente e humanizado. Gabriel passou a tratar cada caso de pessoa desaparecida com uma urgência e cuidado pessoais que inspiraram toda a equipe do IML a elevar seus padrões de trabalho. Gabriel nos ensinou que por trás de cada número de protocolo existe uma família inteira esperando respostas, comentou o Dr. Henrique durante uma conferência nacional de medicina legal. Ele transformou nossa visão sobre o impacto social do nosso trabalho. O projeto social estabelecido por Gabriel cresceu organicamente para se tornar uma referência nacional. A Fundação Miguel Santos oferecia não apenas apoio médico e psicológico para famílias de desaparecidos, mas também treinamento especializado para profissionais de segurança pública, melhorando significativamente a eficiência das investigações de pessoas desaparecidas em todo o estado de Minas Gerais. Ana, que inicialmente conhecera Gabriel como paciente em suas sessões de terapia, tornou-se sua parceira tanto na vida pessoal quanto profissional. Juntos, desenvolveram metodologias pioneiras para tratamento do luto complicado em casos de desaparecimento, ajudando centenas de famílias a processar a ambiguidade devastadora de não saber se um ente querido estava vivo ou morto. As crianças que Gabriel e Ana adotaram, Miguel e Gabriela, cresceram conhecendo a história do tio cujos nomes carregavam, aprendendo desde cedo sobre a importância da família, da proteção mútua, e da persistência do amor mesmo diante das maiores adversidades. O pequeno Miguel, especialmente, demonstrava uma maturidade emocional notável para sua idade, como se carregasse intuitivamente parte da responsabilidade de honrar a memória de seu homônimo. Jéssica, após 2 anos de tratamento psiquiátrico intensivo, conseguiu se recuperar suficientemente para testemunhar no julgamento de Marcão, fornecendo detalhes cruciais que garantiram a condenação máxima do assassino. Sua coragem em enfrentar os traumas e contribuir para a justiça inspirou outras vítimas de violência doméstica e criminal a buscarem ajuda e denunciarem seus agressores. A comunidade de Vila Industrial, onde Miguel havia vivido seus últimos anos, passou por uma transformação gradual após a prisão de Marcão e o desmantelamento de sua rede criminosa. Novos projetos sociais financiados pela Fundação Miguel Santos ofereceram alternativas de emprego e educação para jovens em situação de vulnerabilidade, quebrando ciclos de violência que se perpetuavam há gerações. A história de Gabriel se espalhou discretamente pela comunidade médica brasileira, tornando-se um caso estudado em faculdades de medicina como exemplo da importância do equilíbrio entre competência técnica e sensibilidade humana na medicina legal. Muitos estudantes escolheram se especializar na área após conhecer sua trajetória, inspirados pela possibilidade de transformar dor pessoal em serviço à sociedade. Conceição, a irmã mais velha que havia se mudado para o Canadá após o desaparecimento de Miguel, retornou ao Brasil para o julgamento de Marcão e permaneceu por várias semanas, reaproximando-se de Gabriel e conhecendo sua nova família. O reencontro dos irmãos sobreviventes proporcionou uma cura adicional para feridas familiares que pareciam irremediáveis, provando que o amor familiar pode se regenerar mesmo após décadas de separação.
O Jardim Memorial em homenagem a Miguel se tornou um espaço de peregrinação informal para outras famílias que haviam perdido entes queridos, especialmente aquelas cujos casos nunca foram resolvidos. Gabriel recebia visitantes regularmente, oferecendo não apenas condolências, mas esperança concreta de que persistência e amor podem eventualmente trazer respostas e paz, mesmo nos casos mais desesperadores. 10 anos após encontrar Miguel sobre a mesa de autópsia, Dr. Gabriel Santos Oliveira havia se tornado uma lenda silenciosa na medicina legal brasileira e um símbolo de esperança para milhares de famílias que enfrentavam a agonia do desaparecimento de entes queridos. Sua história transcendeu os limites profissionais para se tornar um testemunho poderoso sobre a capacidade humana de transformar a dor mais profunda em propósito de vida. A Fundação Miguel Santos expandiu suas operações para 12 estados brasileiros, estabelecendo uma rede integrada de apoio que combinava medicina legal avançada, suporte psicológico especializado e advocacia político para melhorar as leis relacionadas a pessoas desaparecidas. Gabriel havia conseguido algo que parecia impossível: transformar sua tragédia pessoal numa força de mudança social que tocou milhares de vidas. Durante uma conferência internacional de medicina legal em Genebra, Gabriel apresentou sua metodologia inovadora para a identificação rápida de corpos não reconhecidos, baseada não apenas em tecnologia avançada, mas numa compreensão profunda do impacto humano de cada caso não resolvido. Sua apresentação recebeu stand ovation de mais de 1.000 profissionais de 67 países, consolidando o Brasil como referência mundial na área. A medicina legal não é apenas sobre determinar causas de morte, disse Gabriel durante sua palestra principal. É sobre devolver dignidade aos mortos e paz aos vivos. Cada corpo não identificado representa uma família inteira vivendo no limbo do não saber, e nossa responsabilidade transcende os laudos técnicos. Os filhos adotivos Miguel e Gabriela, agora adolescentes de 17 e 15 anos, haviam crescido imbuídos dos valores que a tragédia familiar havia ensinado. Miguel manifestara interesse em seguir medicina, inspirado pela missão do pai adotivo, enquanto Gabriela planejava estudar psicologia para trabalhar com famílias em crise. Ambos participavam ativamente dos projetos da Fundação, demonstrando maturidade emocional notável e compromisso genuíno com causas sociais. Ana havia se tornado uma das principais autoridades brasileiras em luto complicado e trauma familiar, publicando 3 livros que se tornaram referência acadêmica internacional. Sua parceria com Gabriel criou uma abordagem holística que tratava não apenas os aspectos médicos dos casos de desaparecimento, mas também as repercussões psicológicas de longo prazo em toda a estrutura familiar. A metodologia desenvolvida por Gabriel foi oficialmente adotada pelo Ministério da Justiça como Protocolo Nacional para Investigação de Pessoas Desaparecidas. Isso significou que sua experiência pessoal havia se transformado em política pública, beneficiando potencialmente milhões de brasileiros. O tempo médio para identificação de corpos diminuiu de meses para semanas, e em muitos casos, para dias. Jéssica, completamente recuperada de seus traumas, tornou-se uma das principais ativistas do país contra a violência doméstica, usando sua história para educar jovens sobre os sinais de relacionamentos abusivos. Sua coragem em transformar vitimização em empoderamento inspirou uma geração inteira de mulheres a buscar ajuda e romper ciclos de violência. A cela onde Marcão cumpria sua sentença de 127 anos se tornará um símbolo diferente do que ele provavelmente imaginara. Longe de ser um troféu de poder criminal, representava a inevitabilidade da justiça e a prova de que nem mesmo a corrupção sistêmica pode proteger indefinidamente aqueles que destroem vidas inocentes. Gabriel estabeleceu uma tradição que tocou profundamente a comunidade médica. Todo 15 de dezembro, data do desaparecimento original de Miguel, profissionais de medicina legal de todo o país realizavam 1 minuto de silêncio em homenagem a todas as vítimas não identificadas e suas famílias.
O Dia Miguel Santos se espalhou organicamente através da América Latina, tornando-se um movimento internacional de conscientização. No jardim memorial de sua casa, agora expandido para incluir homenagens a centenas de outras vítimas, Gabriel continuava suas conversas matinais com Miguel. Mas agora não falava apenas sobre saudade e culpa. Relatava as vidas salvas através da fundação, as famílias reunidas com entes queridos desaparecidos, os assassinos levados à justiça, e o legado de amor que havia crescido a partir da tragédia. A lição mais poderosa da jornada de Gabriel ecoava através de sua obra, que o amor verdadeiro não morre com o corpo, mas se transforma numa força capaz de curar não apenas aqueles que ficam, mas toda a sociedade ao redor. Miguel havia morrido chamando pelo irmão que não pôde salvá-lo, mas através de Gabriel, havia se tornado o salvador silencioso de milhares de outras famílias. Essa foi mais uma história que mostra como o amor fraternal pode transcender até mesmo a morte, transformando a maior dor humana numa missão de vida que toca gerações inteiras. Às vezes, nossa maior tragédia se torna nosso maior propósito.